João 14, o título da mensagem é Jesus é o caminho para o Pai. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Agora vocês me conhecem e conhecerão também meu Pai. Palavra da salvação nesta noite, para o meu e teu coração. Soberano Deus, não é anulando a oração do teu servo, mas nesta noite, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. E que a tua palavra, Senhor, possa ser uma semente que pare em nossos corações e ela venha frutificar e dar muitos frutos. Amém? Pode ficar à vontade nesta noite. O caminho. Quero fazer uma pergunta nesta noite para as crianças. Alguém, e eu espero que ninguém nesta noite já se perdeu, não, né? Não, né? Mas tem caso que os filhos se perdem no parque, no supermercado. E quando a gente se perde, o que é necessário a gente encontrar para se achar? O que é? Nesta noite. O que é que a gente tem que encontrar? Mas se você tiver com sorte, o que devemos encontrar de volta? Para nos se localizar. O caminho. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele é o caminho. Aqui está escrito nesse banner aqui, para a gente parar, pensar e seguir Jesus. E aí é um semáforo, né? O vermelho lá, que você não pode passar, o amarelo que você tem que prestar atenção e o verde que você tem que prosseguir. E por que Jesus, Ele é o caminho? Por que Ele precisou ser um caminho? Porque Jesus pode curar todo mundo. Também, Jesus pode curar todo mundo. Jesus é a verdade e o caminho. Isso. Jesus é a verdade e o caminho. Mas teve um motivo. Porque Jesus se fez o caminho. Eu vou mostrar minhas plaquinhas aqui. Vocês não vão rir. Titia ficou sem material. Hoje é domingo, não tinha nada aberto. Tá bom? E se alguém puder vir aqui segurar a minha plaquinha, você pode contar com isso. Tá bom, Sérgio? Quem quer segurar a minha plaquinha? Eita! Segura pra mim. Segura. Isso. Vira a plaquinha para frente. Amém? O caminho. O caminho é a direção para nós. Se a gente se perder, a gente precisa do caminho, encontrar o caminho. Porque sem o caminho a gente está perdido. É uma direção. Jesus é esse caminho para a minha e para a tua vida. Mas por que Jesus ele foi preciso se fazer caminho? Por quê? A palavra do Senhor vai nos dizer que o homem pecou no céu, né? Todos pecamos e fomos destituídos da graça de Deus. Fomos afastados dessa graça. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, Ele é o caminho. Por que Jesus se fez caminho? Porque o homem pecou no jardim. O pecado do homem, ele alcançou todos nós. Nós não estávamos lá. Mas o pecado nos alcançou. E aí ele vai dizer que ele é o caminho. E se ele não fosse esse caminho, nem eu, nem você, poderíamos voltar, ouvir para o Pai. Porque ele não disse volta, ele disse vem. Porque ele é o Pai, ele e o Pai é um só. Então você tem que entrar no caminho que é Cristo. Por isso que Jesus ele é o caminho. Ele diz, olha, não vim buscar o quê? O que ele não veio buscar? Os arrependidos.
Ele veio buscar aqueles que se arrependem. Ele não veio buscar os que estão curados. Ele veio curar o que está doente. Ele não veio condenar, mas ele veio buscar e salvar quem? Os que estavam perdidos. O que está perdido. E todos nós estávamos perdidos um dia, mas Jesus nos veio nos encontrar. E agora todos nós temos o quê? A oportunidade de entrar aonde? Nesse caminho para poder chegar ao céu. Aqui é um caminho que o homem trilha antes de Jesus. Não sei se vai dar de vocês verem, mas Jesus, ele nos encontra com sua poderosa mão, nos alcança, nos abraça e nos atraz. Amém? Eu agradeço a sua colaboração. Jesus, esse é o caminho. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 22, 6, se eu não me engano. Ensine a criança o caminho que se deve andar. E quando ela envelhecer, ela não vai se afastar desse caminho. Mas se acaso ela se afaste desse caminho, ela volta novamente. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus já nos atraiu. E de uma vez que a gente vem para Jesus, e de uma vez que a gente bebe da água de Jesus, embora a gente se afaste de Jesus, a gente volta a ter sede dele. Sabe por quê? Porque além dele ser o caminho, ele também é o pão que nos alimenta todo dia. Aleluia! E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele é... Alguém segura? Obrigada. Jesus é o quê? Jesus é a verdade. E por que Jesus, ele é a verdade? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Ele é o sedutor da multidão e ele vai enganando as pessoas. E as pessoas vão ficando iludidas com as mentiras dele e achando que é a verdade. Mas aí a luz se manifesta, que é a verdade absoluta, que é Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Aleluia. E a palavra do Senhor, em João 8,32, vai nos dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não tem outra verdade, senão Cristo Jesus. Obrigada, meu amor. Obrigada. Ele é a verdade. No mundo onde tem tantas mentiras, às vezes a verdade ela desfalece. A verdade do homem desfalece. Mas essa verdade aqui, ela é absoluta e ninguém pode desfalecer. Porque essa verdade é Cristo Jesus, enviado do Pai. Talvez hoje vocês, com que intuito vocês vieram para casa hoje aqui, a igreja, a congregação? Qual foi o motivo de vocês estarem aqui nesta noite, crianças? Mas é uma pergunta individual para todos. Qual foi o motivo que você se disponibilizou a sair da sua casa, né, tomar aquele banho gostoso, vestir uma roupa, passar um perfume e vir para a igreja? Que foi? Exatamente. É o nosso intuito. Aqui é um lugar de quê? De adoração. Nós só podemos se reunir para orar e para adorar o Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, quão bom e suave é que os irmãos vivem o quê? Em comunhão. Para quê? Para que a gente possa o quê? Adorar Jesus. Porque se a gente brigar, se a gente ficar zangado com o irmão, a nossa adoração vai ser inválida, não é? Então, temos que viver em união para viver quê? Em adoração ao Senhor Jesus. Todo mundo aí é obediente ao papai e à mamãe? Na escola?
Jesus foi obediente ao Pai dele. A palavra do Senhor vai dizer que ele foi obediente até a morte de cruz. Por isso que estamos aqui nesta noite, né? Porque também obedecemos a voz do Pai da gente. Pai, aqueles que têm um pai, uma família, um lar, dê graças a Deus, respeitem os pais de vocês, sejam gratos pelo que eles fazem com vocês, sejam obedientes, porque nem toda criança teve o privilégio de ter um lar, de ter um pai, uma mãe, uma família. Aqueles que têm que ser grato, orar ao Papai do céu, pedir saúde para o papai, para a mamãe, amém? É isso que temos que fazer. Porque Jesus ele foi obediente, ele veio se entregar por cada um de nós. Ele morreu para que a gente pudesse ter a oportunidade de entrar no caminho e ter o quê? Para que a gente tenha exatamente a vida eterna. Para que a gente pudesse ter a vida. Porque sem Jesus, nós não temos vida. Sabe por que não temos vida? Porque a palavra do Senhor vai dizer que o homem saiu do jardim morto. Quando o homem pecou, ele saiu do jardim morto. E Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Essa é a palavra. Jesus, ele deu a vida dele para que a gente pudéssemos respirar novamente. Jesus é o nosso oxigênio espiritual e também o físico, porque ele que é o fôlego de vida para nós. Então Jesus, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for pelo próprio Filho, que é o Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o seu único Filho para todo que nele crê. Isso, todo mundo aprendeu a lição pertinha com os papais, amém, glória a Deus. Pois é, Jesus, ele veio para que a gente tivesse a vida. O culto de criança nesta noite, uma realidade muito dura. Não sei se vocês estão apercebidos a isso, mas as crianças, ela tem sido um alvo muito grande nas mãos do marido. Quantas crianças são abusadas dentro dos seus próprios lares? Quantas crianças são maltratadas? Quantas crianças estão perdendo a vida dentro dos seus próprios lares? E eu te digo uma verdade nua e crua. O inimigo tem se levantado muito, porque a igreja tem comido. Enquanto a igreja dorme, o inimigo trabalha. Por que é que estamos vendo tanta morte de criança aí? E o próprio Deus, ele responde: é porque a igreja está dormindo o sono da negligência. O maior responsável pela violência que está acontecendo aí não é o mundo que não conhece a Cristo, é o povo que se titula servo de Deus e tem deixado a mercê. Não tem orado, não tem se reunido, não tem buscado o Senhor da forma que Ele tem que ser buscado. Uma igreja dividida dentro de uma própria congregação. Essa é a realidade que temos visto hoje em dia. O momento onde o mundo está em festa, o mundo está comemorando e não está atento à fome que está vindo para essa nação. Crianças, se agarre ao Papai do céu, obedeça seus pais, ore. Aqueles que já sabem ler, leia a palavra, porque a palavra é alimento para nós. Dias difíceis estão vindo sobre essa terra. Eu não sei o que vocês têm esperado,
Mas Jesus, ele está voltando. A espada de Jesus vai vir sobre o Brasil, porque o povo acha que o Brasil é imune, e o Brasil, o único antídoto que ele pode tomar é Jesus, e ele não quer. Ele não quer tomar esse antídoto chamado Cristo Jesus. O povo tem escarnecido, o povo tem zombado, o povo tem feito de tudo. O povo quer as bênçãos, mas não querem o abençoador. Se prepare, está vindo uma fome muito grande para essa nação. O Brasil vai passar pela peneira de Cristo. É um culto de criança. Não sei, mas Deus, ele quer falar conosco. Jesus está vindo. E é hora de nos preparar. É hora de verdadeiramente nós se revestir da armadura de Deus. Efésios 6:10. Porque essa palavra nos fala. Revestir de toda a armadura de Deus. Porque a sua luta, a minha luta, não é contra o ser humano, não é contra a carne, mas contra o principado e potestade nas regiões celestiais. O Senhor já avisou muito essa nação. O Senhor tem avisado, mas infelizmente o Senhor tem sido zombado. E agora vamos enfrentar o juízo de Deus. Porque Jesus, ele já está às portas. Mas antes que ele leve o povo dele vai passar pela forja dele. Porque do jeito que está, jamais veremos a face dele. Um povo prepotente, orgulhoso, presunçoso, cheio de si, amante de si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Essa é a igreja brasileira. Estamos na última igreja, a igreja de Laodiceia. Enricou, tem tudo, mas está cega, pobre, miserável e anda nua. Porque não tem colírio para ungir os olhos, não tem a roupa, não está revestida da palavra de Deus verdadeiramente. Está cega, está cambaleando, está sem força, mas não reconhece que tem um Deus Todo-Poderoso, que ela tira a vergonha, ela tira a vergonha. Ela tem colírio para os olhos, porque Ele é a luz dos nossos olhos. Se estamos cegos é porque não estamos com a palavra, não temos a palavra, porque a palavra do Senhor vai dizer em Salmo 119, lâmpada para os meus pés e para iluminar o meu caminho é a tua palavra. E a igreja continua cega, porque não tem a palavra de Deus. E eu te digo por que nesta noite. Porque foi botado o meu achismo, o seu achismo, o meu ego, e foi tirada esta palavra. Esta palavra, ela foi abandonada. Mas Jesus, ele precisa voltar para o centro. E ele não vai voltar para o centro antes que passamos pela sua espada. Ele só vai voltar para o centro quando ele trouxer juízo para essa terra. Porque Jesus, ele foi tirado. Ele é o caminho, mas venha cá, eu vou te vender isso, faz aquilo. Apresenta tudo. Apresenta o boleto, apresenta tudo. Mas não apresenta o caminho. Porque depois do caminho ainda tem uma porta para mim e para você passar. Jesus é a porta, criança. Jesus, ele é a porta que dá acesso ao Pai. A palavra do Senhor vai dizer dos dois caminhos. O caminho fácil, a porta é larga. Todos nós poderemos passar e passamos com o nosso orgulho, passamos com o nosso preconceito, passamos com a nossa prepotência, passamos com tudo, porque é espaçoso. Mas tem uma porta que é estreita e o caminho é difícil acesso. E poucos homens entrarão por essa porta. E essa porta é Jesus Cristo. E são poucos que encontram essa porta. Por que são poucos que encontram essa porta? Porque a minha porta é larga. Você acha que eu vou deixar? Está tudo bem, permaneça assim, fique assim. Jesus te ama do mesmo jeito. Não permaneça. Não adianta. Nós vestimos uma saia, arrastando no chão. Homens vestem terno e gravata, botam uma palavra para a Bíblia debaixo do braço, entrar e sair das congregações com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de orgulho. Pode entrar de qualquer jeito, só não pode entrar no corpo de Cristo.
Só não vamos entrar no corpo de Cristo, porque tem gente que está louvando, está pregando, tem ódio do irmão, é fofoqueiro, é mentiroso, está no adultério, está em tudo. Pode entrar na congregação, a congregação é do homem, a igreja é de Cristo, mas a congregação são dos homens, mas a igreja é do Senhor, e a palavra dele vai nos dizer que Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja, onde nós somos os membros. Do jeito que estamos, jamais iremos fazer parte do corpo de Cristo que se chama Igreja na Terra. Congregação, se fechar hoje uma congregação, amanhã ela pode virar uma danceteria, um bar, qualquer coisa. Mas o corpo de Cristo, ele é santo. E só entra no corpo dele quando nós nos santificar também. Não chegaremos a estar culto do varão perfeito, mas precisamos nos esforçar para entrar por esse caminho e passar por essa porta que é Jesus Cristo. Jesus está vindo, igreja. Jesus está vindo. Tem gente brincando. Venderam o evangelho. Venderam, pode vender. Pode vender. Paulo diz que Cristo seja pregado por inveja, por dinheiro, por contenda, por tudo. O que é importante é que Cristo seja pregado, porque isso resulta salvação. Pode pregar de qualquer jeito, meu amado, mas naquele grande dia, ele não vai dizer, vem bendito do meu Pai, porque tu pregou de qualquer forma. Não, ele vai dizer, maldito, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Grande Deus. É isso que Deus tem para nós nesta noite. É isso que Deus tem para nós. Aperte o cinto, coloque as barbas de molho, porque Jesus vai apertar a terra. Jesus vai espremer crente na terra. Jesus, ele vai passar a peneira nos quatro cantos. Mas essa nação, ela vai sofrer da ira de Deus. Porque em todo lugar adora uma só coisa lá. Mas aqui adora de tudo, e tudo é laico. Virou um país laico, aceita tudo. Pode assim mesmo, é lei terríveis que está aí para ser aprovada. É leis que já foram aprovadas. Você acha que eu, pecadora, eu fico estarrecida com tanta coisa que está acontecendo? Imagine Deus que é santo. Você acha que ele vai olhar apenas de braço cruzado e não vai fazer nada? Vai. E ele vai cobrar das mãos da igreja. Ele vai cobrar da mão do povo que diz que é povo de Deus. Porque o mundo não conhece Deus. A palavra não é porque está fora, a palavra é porque está dentro. E o chicote vai vir e é porque está dentro. E aqueles que se perderam lá fora vão apanhar também. Porque o que vai descer na terra, Romanos vai nos dizer, nos últimos dias, o que vai se manifestar na terra é ira de Deus. Por quê? Contra todo aquele que converter o quê? A verdade em engano. Proibir os homens de conhecer a verdade. Tem homens que sabem a verdade, mas não pregam porque vai perder os seus status. Não prega porque não vai ter agenda para pregar. Não prega porque vai deixar de ganhar dinheiro. É por isso. É por isso que muitos não pregam a verdade. Tem igreja que eu passo só uma vez. E que nem tem igreja para me pregar, porque eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com a alma na rua que está sofrendo. A alma que está morrendo lá. E muitos crentes prepotentes cruzam o braço, entram nas congregações cheios de orgulho, achando que já está salvo. Enganado. Por quê? Maldito homem, infeliz nós. Porque para nós entrarmos no céu, palavra do Senhor, para entrar no reino do céu, se não for como eles, como uma criança, não entraremos. Não entraremos no reino dos céus, se não formos como uma criança. Ou nascemos de novo, ou todos nós, aqueles que tiverem errado, estaremos ruindo, estaremos condenados, porque Jesus está vindo. As 5 virgens, tinha 5 doidas e tinha 5 prudentes. Estava lá, tudo misturado, ninguém sabia quem era quem. Todo mundo estava preparado, não estava? Estava não. Estava vestida de noiva? Sim, conjecturando eu. Estava vestida de noiva, estava com suas lâmpadas ali, mas só no finalzinho que perceberam que não estava com o azeite. E o azeite da palavra de Deus que temos que ter. E não é só palavra de boca, não, irmãos. Amar, palavra amor é tão linda, tem dicionários, tem livro de romance por aí.
Os crentes também gostam muito. Cristão, ele tem que aprender a saber amar, ele tem que amar. Porque sem amor a gente não vai chegar ao céu de jeito nenhum. Então, se você tem alguma coisa com seus irmãos, com o irmão, trate de se reconciliar, pedir perdão, ajeitar o caminho, preparar a vereda para que o Senhor possa passar, porque Ele está com Ele, não vai demorar. E essa é a palavra do nosso coração. O Brasil zomba, está zombado, Jesus está escarnecido por aí, estão escarnecendo, estão se envergonhando, porque ninguém pode envergonhar o nome de Jesus, né? E vamos nos preparar. E a palavra é essa. Vamos fazer uma oração pelas crianças nesta noite. Até aqui as mãos do Senhor me sustentou. Soberano.